Jesus Cristo já errou? Esse vídeo está sendo feito para responder o Ice Joe, que perguntou aqui para mim, para o meu esposo, se Jesus Cristo já errou. Vou mostrar aí a pergunta dele para vocês. Ó, essa só é a parte 1 do vídeo, vai ter a parte 2, então fica aí até o final porque vai ter a parte 2, ok? Bom, e para responder essa pergunta, eu quero que a gente pense como seria se Jesus Cristo tivesse errado. Vamos pensar do ponto de vista que Jesus Cristo, realmente errou. Se Jesus errou, não tem como existir o cristianismo. E se Jesus errou, ele não serve para ser nosso salvador. Não tem condições. E eu achei bem interessante essa pergunta porque me fez refletir que a base de toda a fé do cristianismo está em cima disso. Jesus errou, porque se ele errou, não tem como existir cristianismo, gente, acaba tudo. E é nisso que a gente vai pensar agora, para eu poder responder. O que significa Jesus ter errado, né? Significa isso daí, não tem como existir cristianismo e não tem sentido a nossa fé em Cristo e na mensagem que ele traz. Não faz sentido nenhum. A Bíblia, ela tem, né, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Vamos para o Velho primeiro. O Velho Testamento narra que vai vir um Messias. Fala de um Messias. Os judeus sabem disso. E o Velho Testamento fala como vai ser esse Messias. O Velho Testamento, nunca se esqueça disso, é a história dos judeus e a história daquele povo. Mas esse Velho Testamento narra a vinda de um Messias, de alguém que vai salvar a humanidade. O povo judeu também, enfim. E narra como será esse Messias. Descreve o que ia acontecer com ele e como ele seria. Eu estou em Gênesis. Primeira vez que aparece algo falando sobre esse Messias é aqui. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. E aqui vem: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É muito estranho essa parte quando aparece a primeira fala sobre o tal do Messias que viria. Fala que, quer dizer, Deus ele fala que ele vai colocar inimizade entre a semente da cobra e a semente da mulher. E este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É estranho, né? Mas enfim, é no mundo espiritual, é o que está acontecendo no espiritual que Deus está se referindo. Que nem mesmo Adão e Eva faziam ideia do que é que Deus estava falando aqui. Tudo bem, eu não vou ficar falando sobre essa parte de Adão e Eva, que senão, enfim, são assuntos inesgotáveis. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Deus disse que seria um descendente de uma mulher. Então, bom, o Messias nasceria de uma mulher. Eu vou mostrar agora um outro lugar que quem vai falar agora é Moisés. Moisés, no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio. E lembrando, Moisés, né, o Velho Testamento está relacionado ao povo judeu. Então, Moisés é o profeta mais importante, o líder mais importante dos judeus. E Moisés vai falar uma coisa agora muito interessante sobre alguém que aparentemente Deus ia levantar. Ó, livro de Deuteronômio, capítulo 18. O profeta do Senhor. Quem tá falando aqui é o Moisés, que é o líder que mais importante dos judeus, ó. Vamos para o versículo, metade do versículo aqui, ó. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Tá, vamos ler inteiro. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Vamos pausar. Bom, Moisés acabou de dizer que esse tal de Messias, quer dizer, aqui ainda não está dizendo que é um tal de Messias, mas ele está dizendo, Moisés é o líder mais importante dos judeus. Ele está dizendo que Deus vai levantar alguém como ele,
como Moisés, alguém como Moisés. E se você analisar a vida de Moisés, através de Moisés veio um testamento, uma lei, uma aliança, ok? E Moisés disse que Deus iria levantar alguém como ele. E viria do meio dos seus próprios irmãos, viria do meio dos israelitas. Eu quero que você perceba que tá tendo, não. As descrições sobre quem seria esse Messias, elas aparecem desde muito tempo atrás. O Velho Testamento, nessa parte de Moisés, foi escrita há 4.000 anos atrás. Faz muito tempo isso, meu. Então, presta atenção agora no que vai vir depois. E eu acho até legal que se você quiser pegar a sua Bíblia, ou se você não tem problema. E se você não é cristão, também tá me assistindo. Mas enfim, a Bíblia que eu tô usando aqui, a tradução dela é NVI, Nova Tradução Internacional. Mas eu vou ler os próximos versículos pra você. E olha só que interessante. Continuando. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Eles ficaram com medo. O Senhor disse para Moisés: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, Moisés. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. São muitas informações, né? Mas, enfim, vamos para o que Deus disse aqui. O povo ficou com medo de falar com Deus. E para você entender isso, né, temos que falar sobre outras coisas, mas não vamos falar aqui. Tudo bem. E Deus disse assim que eles têm razão. Por que eles ficaram com medo de falar com Deus? Por causa do caráter de Deus. E aí Deus disse: eu vou levantar um profeta no meio de vocês. E eu vou colocar as palavras dele, as minhas palavras na boca dele. E quem não ouvir as minhas palavras da boca dele, enfim, vai ter que responder comigo depois. Mas as características desse profeta, que aqui agora está se referindo como um profeta, mas Deus está dizendo que alguém vai vir, enviado por ele. E, enfim, ele vai falar coisas que Deus está mandando ele falar. E quem não ouvi-lo vai ter que prestar contas com o próprio Deus. E depois Deus dá uma forma das pessoas perceberem quando é que a pessoa está falando realmente em nome de Deus. Ou seja, se acontecer, é porque ela está falando em nome de Deus, né? Enfim, então, a característica desse enviado, desse Messias, é que ele falará coisas que vêm da parte de Deus e que as coisas que ele falar terão que se cumprir. Vamos continuar analisando mais algumas coisinhas que eu vou abrir aqui para vocês. Dentre as milhares de vezes que o Velho Testamento fala sobre o Messias, eu quero mostrar agora duas coisas que estão em Salmos. E é muito interessante. Então fique aí, acompanha. Aproveita que eu tô lendo pra você. Então fique aí e acompanha. Enfim, o que são salmos? Salmos são músicas. Músicas inspiradas, né? E assim nós cristãos cremos, e os judeus também, que esses salmos, essas músicas foram inspiradas pelo Espírito de Deus, por Deus, né? Enfim, eu vou ler para vocês 2 salmos que o rei Davi compôs na sua inspiração vinda por Deus. Olha só que interessante isso daqui. E ele compôs esses salmos, tipo assim, há uns 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás. E olha só o que é que ele cantou. Salmo 2. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido.
Repare bem, seu ungido. Ungido significa Cristo, escolhido. Cristo significa ungido, né? E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor pôs-se a rir e caçoar deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Sabe o que é mais engraçado? Isso aqui é uma música. Muito interessante, não? Bem diferente das músicas atuais. Mas enfim, note bem que aqui aparece que aquele profeta, que aquela pessoa que foi dita lá no Jardim do Éden por Deus, ela aparece agora como filho. E lembra do que eu falei? Isso aqui é a história dos judeus, gente. As pessoas, isso que eu acho impressionante, né? Muitos pesquisadores, estudiosos querem dizer que isso aqui não é real. Isso aqui é a história dos judeus. É o que o rei Davi escreveu. Enfim, ele escreveu isso porque era uma música. E outra, os salmos é tipo o livrinho dos cânticos deles. E ele escreveu uma música assim, que ele estava sendo inspirado e cantou algo sobre Deus que está separando o seu filho. E isso há uns 3.000 anos atrás, aproximadamente. Agora eu vou ler mais um. Fique aí. Salmo 22. Olha só. Na verdade, o Salmo 22, 23 e 24 são ditos salmos messiânicos. Então, olha só que legal que está escrito aqui. Bom, para o mestre de música, de acordo com a melodia, a Corça da Manhã, Salmo Davídico. Foi Davi que cantou isso daqui. Meu Deus, por que me abandonaste? Te lembra alguma coisa essa fala aqui? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite eu não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça. Lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto. E não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam. Sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Com leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Com água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Bom, eu não sei se você sabe, mas isso aconteceu com Jesus. Está escrito lá nos evangelhos. Os soldados romanos lançaram sorte sobre as vestes de Jesus.
Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó, minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra minha vida do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não me menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor. Na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres correrão até ficarem satisfeitos. Deixa eu só virar aqui rapidinho. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de se ajoelhar diante dele, todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Eu sei, é difícil de entender. Eu entendo. Mas o que esse salmo está dizendo, quer dizer, o que Davi cantou há 3.000 anos atrás, vocês viram que tem duas partes que Jesus pronunciou. A primeira delas, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus diz isso na cruz. E a outra parte, que lançaram sorte sobre suas vestes. Os soldados fizeram isso também, com as vestes de Jesus. Mas o que eu quero que você entenda é que esse salmo está falando sobre a parte do sofrimento de alguém que viria. A parte do sofrimento do Messias, que o Velho Testamento fala o tempo todo. Na verdade, a mensagem principal da Bíblia é esse Messias. A Bíblia inteira fala sobre esse Messias. Mas eu tô falando para vocês primeiramente do Velho Testamento, por quê? Porque o Novo já vem com Cristo, o nome dele, o Novo Testamento começa com ele, com o nascimento dele. Mas o Velho Testamento não se fala o nome Jesus, não existe esse nome no Velho Testamento. Mas o Velho Testamento fala de alguém. E eu quero mostrar pra vocês, quer dizer, tô mostrando aqui algumas coisinhas, as milhares que tem no Velho Testamento sobre a pessoa de um profeta, de um salvador, de um Messias, de um ungido, daquele que o próprio Deus chama de filho, de meu ungido, de meu escolhido. E eu vou mostrar agora mais uma parte que é uma das mais importantes, que todos os judeus têm acesso, né? Porque faz parte da história deles. E fica aí para você ouvir, que eu vou ler para você. Nós estamos agora no livro do profeta Isaías, um dos profetas mais importantes dos judeus. Olha só o que está dizendo aqui no capítulo 7. Opa, peraí, vamos voltar lá. Aqui. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Gente, isso aqui foi escrito tipo uns 700 anos antes de Jesus. Olha, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Está acontecendo uma profecia para uns reis, né? Profecias para alguns povos. Mas no meio da profecia, Deus fala sobre alguém novamente. E é muito interessante. Agora eu vou para outra parte. Isaías capítulo 9, o nascimento do príncipe da paz. Vai descer aqui falando algumas coisas que você pode ler, mas eu quero que você leia o 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus, grava isso, que depois eu vou explicar.
Poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 42 agora. Gente, esse livro aqui é cheio dessas falas sobre quem será o Messias. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Lembra que quando Jesus foi se batizar, uma pomba desceu sobre ele e disse: esse é o meu filho em quem tenho prazer, em quem me comprazo? Está se repetindo o que foi dito aqui. Bom, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão e o guardarei, e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus, tá? Se você não sabe, ficou sabendo agora. Para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem as imagens do meu louvor. Vejam as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Isaías novamente, 49. Escutem-me, vocês, ilhas, ouçam, vocês, nações distantes. Tá falando sobre o servo do Senhor. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó. Jacó representa a nação de Israel. E reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor. E o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: pequena coisa é, para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Sim, eu sei que eu estou lendo muitas coisas, mas eu não tenho como explicar de outra forma se não for mostrando para você. Porque o que tem aí, né, milhares de pessoas que falam, mas não mostram. Então eu quero mostrar para você, para que você veja com seus próprios olhos. A pergunta foi: Jesus já errou? Para que eu possa te responder isso, e não só para você, mas para todas as pessoas que queiram saber sobre isso, você precisa entender quem é o Jesus, né? No caso, não Jesus, não. Quem é o ungido, quem é o escolhido, quem é o Messias que o Velho Testamento propõe. E o porquê que eu disse no começo que se ele errou, então não faz sentido. Nada faz sentido. Em relação ao cristianismo, em relação a tudo. Por quê? Porque isso é a chave do cristianismo. Por isso que eu tô lendo com vocês o que é que tá escrito no Velho Testamento em relação a quem seria o profeta de Deus, o Messias, o escolhido, o Filho de Deus. E não só isso, mas vocês viram que tá escrito Deus, o nome dele será Deus, porque ele também seria Deus. Cara, isso é muito doido. Mas, enfim, vamos agora ler mais um para eu passar para o próximo vídeo. Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que os desejássemos.
Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado. Ó cidade aflita, açoitada por da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios. Olha só. E com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência. Ele foi sepultado entre os ricos. Jesus foi sepultado com José de Arimateia, que era rico. Então, note que esse capítulo está falando sobre o que aconteceria com o Messias. Não te parece muito parecido com o que aconteceu com Jesus? Quer dizer, muito parecido não. Não te parece muito bem o que aconteceu com Jesus? Enfim, continuemos. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu sei, é difícil de entender esses capítulos da Bíblia. Eu sei que é difícil a Bíblia, eu sei disso. Mas eu queria que você, se você quiser, volta o vídeo e ouve de novo. Ou pegue uma Bíblia, ou jogue no Google aí, esses capítulos que eu li pra você e leia você mesmo. Leia você mesmo e veja, compare com a vida de Jesus. Mas, sobre a questão de Jesus ter errado, eu vou continuar no próximo vídeo. Então, fique ligado aí que vai ter o próximo vídeo amanhã. Amanhã mesmo eu vou colocar aqui. Mas, essas são algumas das milhares de versículos, de falas sobre um tal de Messias que viria. O que ele ia fazer. Mas não é fácil de entender. E tem um porquê. O porquê que não é fácil de entender. Tem explicações pra tudo. Mas, bom, se você assistiu esse vídeo até aqui e quer entender um pouquinho mais, eu aconselho você a assistir o vídeo que eu fiz sobre Deus matou Jesus. Você vai poder entender um pouquinho mais, porque faz parte da explicação sobre Jesus errou. Faz parte da explicação. Então, se você não assistiu esse vídeo, volta lá, que tá aí. Eu vou deixar aqui na descrição, mas tá aí no meu canal, que tem pouquinhos vídeos ainda. Mas assista e tente entender. Não é pra você crer na minha religião. Não, nem crer em Jesus. Não precisa crer em Jesus. Não precisa disso. Mas eu só quero mostrar pra você ver que a Bíblia, ela tem uma mensagem. Uma mensagem que muitas pessoas distorceram. Jesus, ele trouxe uma mensagem que muitas pessoas distorceram. E para nós que cremos que Cristo é Deus,
No caso, né? As profecias que foram feitas, elas foram feitas há tanto tempo atrás e elas se cumpriram, né? Elas se cumpriram. Isso aqui que você tá vendo que Isaías disse, ele disse 700 anos antes de Jesus aparecer. Então é muito interessante, né? Assiste o vídeo, ouve e tenta comparar. Não é pra você crer, mas compara e pensa. Se não tem uma coerência. É muito interessante. Mas fique aí, que eu vou fazer o próximo vídeo pra terminar, né, de responder se Jesus errou ou não. E, no caso, né, que essa pergunta, se a resposta dessa pergunta for sim, é o que eu disse, não adianta nada. Quer dizer, não adianta nada não. A nossa fé em Cristo não presta pra nada, entendeu? Então, continue aí que amanhã vai ter um próximo vídeo. Beijos e até a próxima.